Agora, vamos falar de Estados Unidos, por que não? Porque realmente esses primeiros 3 dias de mandato de Donald Trump já está criando aí realmente um abalo sísmico no tabuleiro geopolítico global e está difícil acompanhar tantos decretos e decisões polêmicas de Donald Trump logo nessa largada. E, inclusive, ontem, pessoal, o novo presidente americano assinou um decreto suspendendo a entrada de imigrantes ilegais através do México. E para realmente robustecer e colocar em prática essa medida, 1.500 soldados americanos estão sendo deslocados para a fronteira sul dos Estados Unidos e toda a sua extensão quilométrica com o México. O decreto instrui, inclusive, o Departamento de Segurança Interna, o Departamento de Justiça também e o Departamento de Estado a adotarem, abre aspas, todas as medidas necessárias, fecha aspas, para repatriar e remover imediatamente imigrantes em situação irregular na fronteira sul dos Estados Unidos. É um daqueles esforços que realmente ou tem uma concertação de forças entre diversos departamentos e secretarias americanas ou realmente vai ser algo impossível. É um desafio tão colossal e tão assim, distribuído no território nacional que vai ter um esforço assim sem precedentes para colocar em prática, né? Fabrício Neitzke. É um esforço hercúleo, né, André? E é muito difícil você colocar tudo na balança e conseguir equilibrar essa balança de um jeito que não necessariamente agrade todo mundo ou não desagrade ninguém, mas que você possa colocar tudo ali na mesa e entender que todas as áreas precisam ser bem atendidas nesse caso. Então, primeiro, a lei tem que ser cumprida. Há uma lei que impede a entrada de imigrantes ilegais. Eles não podem entrar. É um ponto aqui que a gente não precisa nem pensar 2 vezes, não podem entrar. Agora, a gente tem que levar em consideração também a situação humanitária, né? Muitas das pessoas, não é uma questão apenas de que elas devem ficar no México, mas muitos desses imigrantes acabam sendo mandados de volta para os seus países de origem, que não necessariamente é o México, outros países da América Central, de outros continentes, onde elas correm algum tipo de risco de vida, alguma coisa nesse sentido. Então, equilibrar essa conta, equilibrar isso tudo é muito, muito delicado. E, principalmente, o que é difícil aqui é colocar essas medidas em prática, que o Trump tem tentado colocar. Certo ou errado? Aí é uma outra questão para a gente discutir depois. Agora, colocar em prática, isso é muito, muito difícil. Não é à toa que você tem agora já uma briga muito grande com governantes democratas, seja de estados, seja de cidades ali dos Estados Unidos, e isso tudo vai ser judicializado por lá, porque é um trabalho muito difícil a ser feito e que você está falando de uma fronteira também muito grande, muito extensa. Como é que você cobre uma área que vem desde a Califórnia e vai até ali depois do Texas? Sim. É muito difícil você cobrir esse espaço todo, onde as pessoas estão desesperadas para tentar cruzar. Então elas vão tentar dar um jeito de atravessar e é muito difícil você ter ali um monitoramento de toda essa região. Bom, antes da gente seguir adiante aqui, são várias repercussões, vários ângulos aqui para a gente dar o retrato mais completo possível dos diferentes impactos que essa medida pode ter. Eu vou até já recepcionar só um momento, minha diretora Helena, agora sim. Eu vou... Porque toda essa jogada, pessoal, está ocorrendo simultaneamente o famoso Fórum Econômico Mundial, diretamente de Davos, na Suíça, e, inclusive, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o trem do Brasil já passou. A gente vai estar repercutindo essa fala específica e também que o Lula não seria presidente Lula não seria mais um player relevante nas negociações de paz entre Ucrânia e Rússia. São vários ângulos aqui para a gente estar aqui esmiuçando para vocês terem aqui a visão mais completa possível. Mas para entender essa afirmação, eu convoco agora para um papo ao vivaço aqui no Morning Show o professor de Relações Internacionais, o Vitélio Brustolin. Tudo bem, professor? Prazer em tê-lo aqui no Morning Show para trocar essa ideia com a gente. Então, são muitas frentes aqui para a gente repercutir. Eu acho que o Trump está honrando a sua tradição, que é exatamente inundar o noticiário, produzir manchetes bombásticas simultaneamente para fazer com que os seus algozes na mídia e também do Partido Democrata não saibam para onde olhar e também percam ali o foco na crítica deles. Você reconhece essa estratégia dele? Porque já é um truque antigo. Bom dia. Bom dia, André. Aproveitando também para cumprimentar o Ferreira, Fabrício, Raquel e bom dia a todos. André, a estratégia do Trump é muito clara. Ele já tinha preparado várias ordens executivas para quando tomasse posse, inclusive porque ele veio melhor preparado nesse segundo mandato. No primeiro mandato houve uma surpresa, inclusive da própria equipe dele, quanto à eleição dele, inclusive porque ele não era favorito nas pesquisas contra a Hillary.
Ele não tinha se preparado dessa forma, não tinha a experiência que tem nesse momento. Então, ainda antes da posse, ele lançou algumas questões polêmicas que não estavam sendo discutidas, a questão da Groenlândia, por exemplo, do Canal do Panamá, do renomear o nome do Golfo do México para Golfo da América. Essas questões não foram discutidas na campanha, mas elas polemizaram bastante o período pré-posse do Trump, e quando ele tomou posse vieram outras questões que ele tinha prometido, especialmente em relação à imigração e ao controle da inflação. Os 2 Is, né, que são considerados os fatores que favoreceram a vitória dele nessas eleições, imigração e inflação. E agora nós vemos outras questões que também foram prometidas na campanha, dentre elas a mudança climática. Ele saiu do Acordo de Paris, saiu da Organização Mundial da Saúde, e questões ambientais no geral, especialmente porque ele pretende priorizar combustíveis fósseis, nomeadamente o petróleo. Ele chama de ouro negro, e quer que seja o financiamento de uma nova economia dos Estados Unidos, André. Sem dúvida alguma, tá difícil acompanhar até esse ritmo frenético que a nova administração de Trump está imprimindo, mas inclusive ele e os republicanos, claro, já tiveram uma espécie de a primeira grande vitória legislativa deles, que foi realmente a aprovação dentro da Câmara dos Representantes do Laken Riley Act. A Laken Riley era uma estudante ali na Universidade de Georgia, 22 anos, assassinada brutalmente, mais ou menos um ano atrás, por um imigrante ilegal venezuelano, basicamente deixando claro, inclusive foi aprovado na Câmara dos Representantes, o Senado já referendou, vai à Casa Branca para o Trump assinar e colocar em prática ali esse primeiro esforço para tentar conter os imigrantes ilegais nos Estados Unidos que já tenham uma ficha corrida criminal, seja por homicídio, seja por roubo. Como é que você viu esse primeiro movimento, até para o Trump mostrar as prioridades dele, né? Um movimento que ocorre no mundo inteiro quanto à imigração ilegal. Isso também ocorre em alguns países europeus. A própria Alemanha, por exemplo, vem tendo uma disputa severa contra a imigração ilegal. O Reino Unido. Agora, veja só, existe uma questão que é a 14ª emenda, né? Ele está mudando essa questão da imigração, por enquanto, por ordem executiva. Vários governadores de mais de 14 estados entraram na justiça contra essa decisão dele, porque a 14ª emenda dá garantias a pessoas que nascem em solo estadunidense. Não é o caso, não é esse caso que está sendo discutido, mas para mudar uma emenda constitucional, o Trump precisaria de 2/3 nas 2 casas legislativas, o que ele não tem, e precisaria de 3/4 em todas as assembleias de todos os estados do país, o que praticamente ninguém tem há muitas décadas. Então, dificilmente a 14ª emenda vai ser mudada, mas com certeza questões envolvendo a imigração ilegal, os indocumentados, como são chamados nos Estados Unidos, serão efetivadas. Isso deve afetar, segundo o Pew Research Institute, que é um instituto que faz pesquisas na área, de 12 a 14 milhões de pessoas. Não é que todas serão deportadas dos Estados Unidos, mas uma quantidade razoável. E dentre esses, os dados de 2023 são de que haja 230 mil brasileiros sem documentos nos Estados Unidos. Agora, o próprio Pew Research afirma que esse dado está defasado e vai fazer uma nova divulgação neste ano, André. É isso, professor Vitério. Olha, só para deixar claro aqui, passando a bola já para o Fabrício Unites, que a aprovação na Câmara dos Representantes desse ato, né, em homenagem a Laken Riley, teve, inclusive, foi de 263 votos a 156, com 46 democratas votando junto com os republicanos, inclusive em estados ali que o Trump tem uma presença forte e competitiva, talvez, e lembrando que os deputados é de 2 em 2 anos que eles têm eleição. Então, eles são eleitos, já entram no mandato já tendo que pensar na próxima reeleição. Então, tem que levar isso em conta. Fabrício, fica à vontade. Professor, é prazer falar com você novamente aqui. Queria saber o seguinte, a gente estava falando já há algum tempo que vai ser muito difícil para o Trump conseguir deportar 15 milhões de imigrantes ilegais, aproximadamente aqui a gente falando esse número, né? Eu queria saber a sua opinião, o que você acha que vai acontecer com essa gente de fato? Porque 15 milhões realmente é um número muito difícil de você tirar por uma série de motivos, né? É difícil você encontrar essas pessoas, é difícil fazer o processo para a deportação de todos eles, é difícil fazer a remoção, quer dizer, com qual meio de transporte você tiraria 15 milhões de pessoas.
há uma série de dificuldades. Então, o que você acredita que vai acontecer de fato? Você acredita que, de repente, uma boa parte vai acabar recebendo um visto permanente, vai acabar ficando por lá mesmo? Qual que deve acabar sendo o futuro, majoritariamente falando, para essa população? Certo, Fabrício. A expectativa é que o Trump declare a questão da imigração como emergência nacional. Então, com isso, ele consegue liberar mais recursos para ampliar a fiscalização e também para finalizar a construção do muro com o México. Ele também vai precisar do apoio da Procuradoria-Geral, é por isso que ele nomeou a Pam Bondi, que é uma aliada sua, né, já se declarou uma apoiadora como Procuradora-Geral dos Estados Unidos. Agora, o que efetivamente vai acontecer é não serão extraditados, não serão deportados todos esses milhões de imigrantes, mas uma quantidade razoável deve sim ser deportada dos Estados Unidos, Fabrício.